A graça e a paz sejam todos bem-vindos, né? Estamos aqui mais uma vez para adorar o Senhor. No passado esteve aqui conosco o pastor Webster, pregando, falando, né, sobre esse momento, que era um momento bem especial, que era 4 anos que nós estávamos aqui nos reunindo nesse local. E agora, né, estamos com novos desafios, porque nós estamos ficando apenas com a parte desse templo. É um momento de celebração, de ação de graça também. Temos nossos novos desafios, temos, mas é a certeza de que até aqui nos ajudou o Senhor tem nos ajudado e continuará ajudando, amém? Então hoje é para refletir sobre isso. Hoje está aqui conosco, eu vou trazer os dois pastores, já está aqui ali na frente, é o pastor que é da regional, né, pastor Eli. Ele já esteve aqui conosco em outros momentos, esteve o ano passado com o pastor Claudio aqui, mas eu quero trazer também o pastor Edivar e o pastor Sidney aqui à frente. Por favor, pode vir, pastor, né? Para que a igreja possa conhecer. Ele já cumprimentou algumas pessoas, certo? O pastor Edivar é o pastor que produz, edita, elabora, coordena todo o processo das nossas lições bíblicas de escola sabatina dos adultos, né? Então é este homem aqui responsável pelos nossos estudos de sábado, viu, irmã Vanusa? Pois é. E esse aqui é o pastor Sidney, ele é o pastor que responde por toda a igreja no Brasil, Conferência Batista do Sétimo Dia Brasileira, né? Podemos dizer aqui que, se vocês tiverem alguma solicitação sobre a igreja, é o momento. Olha aqui, eu vou deixar ele dar a saudação inicial, agradecendo a todos vocês, vou passar a palavra para ele nesse momento. Não vou passar para o pastor Edson, porque ele vai ter um momento dele, né? E ele vai ter. E que momento ele vai ter, né, pastor? Então, vou passar aqui a palavra para o pastor Sidney, dar as boas-vindas a toda a igreja e saudar a todos vocês, tá bom? Com você, pastor, a palavra. Cumprimento a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Dizer para vocês que é um privilégio estar aqui nesse lugar, nessa cidade, em nome de Jesus, representando o povo dele na terra, em especial no nosso Brasil, a Igreja Batista do Sétimo Dia. Então nós estamos aqui para, junto com vocês, adorar o Senhor, conhecer vocês, a realidade de vocês, mas o objetivo é um só: nós queremos morar no céu, né? E eu vou deixar um pequeno texto aqui para vocês, João, o capítulo 14, os primeiros versos, nos dá um alento ao coração, quando Jesus diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. E ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e onde eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Por quê? Onde eu estiver, estejais vós também. Esse é o desejo de Jesus, e é o meu desejo para que a igreja que está aqui em São Bento do Trairi, né, bem escondidinha, né? Não foi fácil. Nós entramos no meio de uma cidade ali e não achava o caminho. Aí pergunta para um e pergunta para o outro, até que nós achamos. Mas eu digo para vocês aqui que vivem neste lugar, um lugar tranquilo, um lugar onde a gente pode viver em paz. Cidade pequena, se conhece, e aonde a gente pode buscar a Deus com tranquilidade, com a família. Todos se conhecem. Eu também moro numa cidade que me criei, uma cidade pequena, são 17 mil habitantes. E eu me criei até os 25 anos na chácara, no interior. Eu saí para a missão de lá, fiquei 21 anos trabalhando na missão por esse país. E depois eu voltei para a chácara de volta. E pensei, agora eu vou ficar vivendo bem, tranquilo, que a gente não esperava. Então eu tenho lá a minha família, minha esposa ficou,
ficou meia doentinha, né? Tenho 4 filhos, tenho 7 netos. E a gente está aí, neste lugar hoje, por amor ao Evangelho, por amor a Cristo. Porque aquilo que Deus me deu, que é a certeza da salvação em Cristo, eu quero que todos tenham, que todos nós possamos alcançar. E para isso nós precisamos conhecer a Cristo. Tem um versículo que diz: conhecer a verdade, e a verdade liberta da ignorância, liberta do pecado, da cegueira, e abre um horizonte muito grande para a nossa mente, para o nosso coração. Nós começamos a enxergar além dos nossos olhos, da luz dos nossos olhos, do nosso alcance. É algo impressionante conhecer a Cristo e o Evangelho. É algo transformador, é algo que nos dá esperança, muito mais do que essa vida que nós vivemos aqui. Essa vida a gente faz, de repente não tem nada. E quando a gente parte daqui, não leva nada. Então, que nós possamos levar conosco muitas almas, que essa palavra, através de ser transmitida por nós, conseguiu alcançar, transformar, salvar e dar esperança. Eu vejo aqui uma igreja linda, porque ela tem pessoas de toda a idade, crianças, adolescentes, já para jovens, tem os de mais idade. Uma igreja esperançosa, uma igreja família completa, que ela nunca deixe de buscar Jesus, e a cada dia Jesus vai se revelar mais para vocês, e vai trazer a esperança, a tranquilidade e a maturidade espiritual, que nada nos separará do amor de Cristo, que é um amor diferente, né? O amor de Cristo e o amor de mãe, eles são muito parecidos. A mãe morre lutando pelos seus filhos, Cristo morreu lutando por nós. Nós vemos hoje na sociedade, no mundo, um amor mentiroso, um amor de sentimento, de atração, mas nós, com o amor de Cristo, nós vivemos em busca de salvar as almas, em busca daquela pessoa que nós nunca vimos, sentir amor, sentir compaixão por ela, estender a mão e repartir o pão. Que a igreja de Cristo, que está aqui em São Bento de Trairi, tenha esse amor e esse sentimento todos os dias da vida de vocês, né? Então quero agradecer pela oportunidade. Depois nós conversamos mais, o pastor vai trazer a mensagem. Depois nós teremos uma reunião aqui com vocês. Obrigado. Então todos aqui já saudados, né? Recebidos pelo pastor, né, da Conferência Batista do Sétimo Dia Brasileira. E agora é o momento de nos alegrarmos, né? Cantar, de louvar o Senhor, se alegrar na presença de Deus. Quero chamar aqui Jaiane, Sofia. Nesse momento irão louvar o Senhor Deus. Boa noite.
Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não, não há outro igual a ti. Amém. Quem quiser pode ficar sentado. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança, pois só em ti minha alma achou descanso, pois só em ti eu pude respirar, pois só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E construirei a minha casa, somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Pois só em ti minha alma achou descanso. Pois só em ti eu pude respirar. Só em ti minha alma achou descanso. Pois só em ti eu pude respirar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva.
chuva vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Amém. Fiquei um pouco emocionado nesse momento, vendo Sofia e Jaiane cantar. Porque em 2020, quando nós começamos a igreja, né, Neidinho? E foi difícil o processo. Muitas pessoas não apostaram muito. Achavam que era uma aventura e que... A gente começou só a família, né? Era eu, Neide, minha família, né? Aqui está a Sofia, Jaiane, Naldinho, Nildinha. E quando a gente começou, eu me lembro elas cantando, né? Já cantavam. Eu me lembrei, em 2020 elas cantando, eu acho que já eram bem pequenininhas, uns 8 anos, acho. Porque eram crianças. E hoje eu vejo elas cantando aqui, me emociona e me alegra. Ao saber que tem muitas crianças que estão aqui hoje, que algumas pessoas já disseram, aquela igreja ali é a igreja de criança, né? E eu louvo a Deus por ser igreja de criança, porque essas crianças se tornam jovens, adolescentes, como Sofia e Jaiane estão aqui louvando. Vocês são o futuro da igreja, isso me deixa muito alegre e feliz. Amém? Muito, muito especial. Para dizer mais uma vez, pastor Edivar, que até aqui nos ajuda o Senhor. Viu, pastor Sidney? É uma bênção estarmos aqui. Ficamos 4 anos aqui, o ano passado foi no mês de junho que a gente inaugurou esse lugar, que a gente tinha um lugar menor, até mostrei aos pastores. Nos civil, mas vamos preparar para um momento ainda maior, em nome de Jesus, e vai dar certo. Quero convidar aqui o pastor Eli, para nesse momento fazer uma oração. Quero convidar a igreja a ficar mais uma vez em pé, para a gente orar, pedir uma bênção, mais ainda sobre essa programação, sobre esse culto. A paz dos seus irmãos, amém? E por lá muito dentro da igreja, sabia, no período a qual eu era criança, que Deus estava me preparando para o ministério. Amém? Então, crianças que estão, é como o pastor falou, essas crianças crescerão, né? E vão frutificar, pastor. Amém? Basta cada dia, né, a sua porção, a porção da palavra do Senhor, tá certo? Você pode curvar sua cabeça agora no nome do Senhor. Ergam suas mãos. Soberano e eterno Espírito Santo de Deus. Ó Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Estamos aqui, Pai, na situação de servos do Senhor. Mas a Tua palavra diz também que os sinais seguirão para aqueles que crerem. E nós cremos no poder da cura vinda do Senhor. Nós cremos, aleluia, que o Senhor se faz presente. E cremos que o Senhor pode restaurar, curar toda e qualquer enfermidade existente no corpo de qualquer um dos irmãos aqui. E no nome do Senhor Jesus Cristo, que sonda corações. O Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, procurado, Senhor Deus, por um centurião. E aquele homem pedia que ele apenas orasse. Apenas dissesse uma palavra, e o Senhor disse, eu vou lá. Ele disse, Senhor, apenas uma palavra, basta. E o Senhor olhou a fé daquele homem, e seu servo foi curado naquele momento. Ó enfermidade, no nome do Senhor Jesus Cristo, sai. E os enfermos que se encontram aqui nesta noite, pelo poder da palavra do Senhor Jesus Cristo, sejam curados para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E bendito seja o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aleluia. E que este lugar, Senhor Deus, me referindo, Pai, a esta cidade, São Bento do Trairi, Senhor Deus, que ela seja impactada com a Tua palavra, para a honra e glória do Teu nome, aleluia. Que essas crianças que aqui se encontram, os adolescentes, os jovens, os adultos e os idosos, Senhor Deus, sejam participantes do que o Senhor vai realizar aqui neste lugar,
no nome do teu Filho Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre, seja feito conforme a tua imensa vontade. Amém. Deus nos abençoe. Obrigado. Amém. Engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. E agora, vamos louvar mais ainda, né? Agora eu quero convidar os jovens da igreja, as crianças, que nesse momento vão fazer um coral, se unir aqui num coral e louvar o Senhor Deus. Quem foi perdoado e redimido foi. Cante ao Cordeiro uma canção. Que é livre e leva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre. Amém. Santo, e os jovens cantam. Santo, e a igreja canta. Santo, Santo pra sempre. E as mulheres cantam. Santo, e os homens cantam. E a igreja canta. Santo, Santo pra sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. E as crianças cantam. E a igreja canta. Santo pra sempre. E as mulheres cantam. Santo, e os homens cantam. E a igreja canta. Santo, Santo pra sempre. Amém.
lá que Cristo cuide da sua vida. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Deus seja louvado, né? Com certeza esse louvor está nos inspirando bastante essa noite, nos tocando, elevando a nossa alma, né? Nos colocando cada vez mais na presença do Senhor. Daqui a pouco nós teremos mais 2 louvores, mas antes eu quero fazer um momento bem especial. Queria aproveitar a ocasião. Eu falei aqui no primeiro momento que o pastor Edivar é responsável pelo departamento de educação cristã e as lições nas escolas bíblicas, né? Passam por ele, né? Toda a edição, a revisão, né? Ele e a equipe dele. E também dizer que temos esse estudo bíblico também editado pela conferência. E vocês conhecem bastante, né? As crianças aqui, eu fiz um curso Liberto pelas Verdades com vocês, pela curiosidade que vocês tinham, né? De 8 anos até, eu acho que uns 10 anos, de 11, e os adultos também que queriam fazer. A gente fez esse curso, respondíamos aqui aos sábados, né, depois da escola bíblica, né, fazíamos um momento de tirar dúvida, resolver algumas questões, né? Pois bem, e hoje nós vamos entregar os certificados. Trouxe os pais de vocês essa noite para poder ter esse momento especial com vocês. Quero entregar logo, nesse momento, 2 certificados. Quero entregar o certificado de Stephanie. E gostaria de entregar o certificado também de Vanusa, a mãe de Stephanie. Elas que fizeram juntas, né? A irmã Vanusa foi trazida pela Stephanie para a igreja, né? Eles sabem muito bem da história aqui de Stephanie. Chegou aqui em janeiro de 2023, querendo conhecer a igreja, né? E Vanusa já tinha sido cristã, evangélica em algum outro momento, e não tinha muitas forças, né, irmão? Se quiser falar um pouquinho, fica à vontade, viu? E graças a Deus a irmã Vanusa, ela, por meio de Stephanie, foi reconduzida à igreja. Pode falar um pouquinho dessa, bem rápido. Salve a todos com a graça e a paz do Senhor. Bom, eu fui batizada em 98. Passei 8 anos na Adventista, no 7º dia. Aí fui para Natal, passei mais uns 10, eu acho. Aí fui para a Assembleia, porque a Adventista ficava longe. Fui um pouco para a Esperança, depois fui para Duval, mas aí minha sogra, como era da Assembleia, disse assim: não, é melhor, Deus é um só, fica aqui mesmo. Bom, aí fiquei. Mas aí foi aí quando, em 2014, Stephanie perdeu a visão. Porque ela tem hidrocefalia, usa válvula, numa dessas cirurgias, que até hoje está sem explicação. Ela ficou sem enxergar. Então a gente, quando é cristã, a gente acha que nada de ruim assim pode acontecer. Hoje eu sei que foi para me fortalecer ainda mais. Para voltar para o Senhor, porque eu não deixei de amar, nem adorar, nem orar ao Senhor. Continuei sendo cristã do meu jeito, na minha casa, nos meus louvores, mas sempre ouvindo a palavra. Só fiquei triste de ir para a igreja, eu não tinha força de ir para a igreja. Mas aí então, a Stephanie começou a vir através de Melissa, porque a gente morava em Natal até então. Aqui já faz 12 anos que a gente está aqui. Porque eu não sou daqui, mas fui morar um tempo em Natal porque meu esposo era de lá. Mas aí não, voltei, né? Comecei a vir, aí o pastor Gilvan fez jeitinho dele, começou a me chamar aqui para frente, irmã, faça uma oração. Porque antes eu vim só domingo, outro domingo eu não vinha. E comecei a vir, e com aquele jeito da família, de Fatinha, Mildinha, Naldinho, e as meninas, Jaiane, todas, Sofia, a Francisca, essa amada querida, assim me abraçaram, né, com muita carinho. Foi uma igreja que eu me senti acolhida, me senti como se estivesse na minha casa, com muito amor, com muito carinho delas, com minha família. Então, fiquei vindo, acho que já estou há uns 3 anos, né, Gilvan? Aí depois aí Stephanie não era batizada, elas duas, como era só apresentada ao Senhor, Stephanie se batizou através do pastor Gilvan. Aí faz uns 2 anos, né, Stephanie? Vai fazer 3 esse ano. Que você se batizou. Isabela fez 1 ano, também
aceitou ao Senhor Jesus, se batizou. Falta só meu esposo, mas creio que vai dar certo também. E é isso. E eu agora, cada vez mais, eu acho que eu me fortaleci mais com o Senhor. Então, daqui só para o céu. Tenho fé em Deus que você guia o Jesus até enquanto for o eu que vem. Amém. Eu entreguei o Stephanie, agora Stephanie, vem cá, meu dia, dê a foto aqui. Stephanie, você vai entregar para sua mãe, porque foi você que reconduziu ela à igreja. A Nusa continua aqui, e ela agora vai entregar o certificado para sua outra filha, Isabela, que ela acabou de falar também. Gente, quero dizer que o certificado está bem certificado, né? Está assinado pelo pastor aí, Edivar, né? Departamento de Educação Cristã, e o pastor da conferência, né? Que é o pastor Sidney, que está aqui. Bem rapidinho, Isabela, bem rapidinho, seu depoimento sobre o estudo bíblico. Porque, pastor, ela tem sede da palavra, queria aprender, né? E disse, olha, quando terminou, já acabou. Acho que os pastores não sabem muito bem da minha história, mas como a igreja sabe, eu precisava de uma motivação, de um incentivo para conhecer a palavra de Jesus. Eu era uma pessoa que, como eu tinha depressão, ansiedade, eu não tinha motivação de abrir a Bíblia, não sentia vontade e nem interesse. E quando eu abria, lia um negócio, eu não entendia. Eu lia, não entendia. Nisso o Gilmar chegou aqui com esse negócio de lição, um curso aí bíblico. Aí eu falei, tem pergunta, tem esse negócio que eu gostei, eu gosto de ser desafiada. Nisso o Gilmar passou e aí a gente começou a estudar. Eu gosto de estudar. Aí nas perguntas tinha lá tal pergunta, aí tinha embaixo o versículo. Aí eu tinha que ler. Comecei a conhecer novos versículos, uns eu gostava, grifava, e começou a ficar divertido. E nisso também juntou eu, minha irmã e minha mãe. A gente ia lá pro quarto e grava uma resenha. Eu e a minha mãe, eu amo a minha mãe, mas a gente teve um tempo que eu achei que a gente não era amigas, a gente só era mãe e filha. Não tinha essa amizade. Minha mãe nunca me ajudou nas atividades da escola, porque tinha minha irmã, ela tinha que cuidar da minha irmã no hospital. E eu fui criada com a minha avó, e a minha avó é analfabeta. Então eu tive que aprender sozinha a escrever, a responder atividade de casa. E eu não achei ruim não, porque eu aprendi sozinha e aprendi muito cedo. Mas a gente começou a fazer uma atividade diária. A gente ia lá pro meu quarto e minha mãe não sabe responder sozinha os negócios. Eu tinha que ajudar. Porque minha mãe dizia, e essa pergunta aqui, eu vou achar isso aonde? Tava lá, mas eu não queria ajuda. E nisso começou a ficar divertido, porque aí eu ajudava a minha resposta é isso e é isso. Aí as mães, sabe se tá certo mesmo, a gente caiu na gargalhada, a gente ria muito. Mas foi muito divertido esse estudo bíblico, porque me aproximou demais da minha mãe. E a minha irmã, porque ela não enxerga, então ela não consegue ler. Mas aí a gente lia, procurava a resposta, lia o versículo, escutava, e também estava participando ali, e ria também, teve uns versículos que ela dizia, menina, e mãe gostava, conhecia muitos versículos que mãe já nem lembrava e fortaleceu a fé dela. Isso eu achei muito interessante esse curso, porque além de aproximar a minha mãe e a minha irmã, porque a gente fazia juntas, eu também conheci mais a palavra do Senhor. Conheci novos versículos, comecei a aprender. E esse curso me motivou a fazer devocional. Eu comecei a fazer devocional. Comecei a tirar um livro da Bíblia, ler ele, fazer perguntas que vinham, dúvidas, escrever o que eu entendi daquele livro, e eu comecei a fazer devocional. Logo depois do curso, eu comecei a querer aprender mais. Ele me motivou a querer conhecer a palavra, porque antes eu lia a Bíblia. Abria de vez em quando, lia um negócio, mas eu não entendia. Eu lia e era palavras difíceis, palavra que eu não entendia. Depois do curso, eu comecei a ler e a responder as perguntas, e comecei a aprender mais sobre Jesus, sobre a palavra de Deus. E eu espero que tenha uma parte 2, porque eu estou ansiosa para responder. Tá vendo aí, pastor Edivar? Tá vendo a cobrança aí? Então, obrigado, Isabela, pode sentar. Daqui a pouco a gente vai fazer uma foto geral com todo mundo com todos os certificados. Mas também temos outras histórias aqui. Não vai dar para todo mundo fazer os depoimentos, né? Até porque, né, Rafaela? Nem todo mundo gosta de falar, né?
tem mais 2 louvores, mais uma representação de São Bento e outra lá de Natal. Saúde, amada igreja da Paz do Senhor Jesus Cristo. É motivo de muita alegria, irmãos, a gente estar aqui, por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez, depois de tanto tempo. Pelos testemunhos que eu escutei aqui, para a gente ver, irmãos, como Deus é maravilhoso na vida das pessoas, de quem deixa ele agir na vida da pessoa. Escutamos aqui, irmãos, testemunhos de pessoas que, se não fosse o amor de Deus na vida delas, elas seriam aquela pessoa que ia dizer: aí é um caso perdido. Mas pela graça abundante do nosso Senhor Jesus Cristo, essas pessoas estão aqui e são salvas pela graça. Amém. Eu lendo a Bíblia, irmãos, eu me lembrei do diálogo, vamos dizer assim, de Jesus Cristo com os malfeitores lá na crucificação dele. Enquanto um blasfemava, o outro falava que realmente eles eram culpados daquilo no qual estavam sendo crucificados. Mas Cristo, ele não tinha culpa nenhuma, irmãos, como a gente já sabe. E disse um dos malfeitores a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, meus irmãos, a gente pode estar perdidos no lamaçal do pecado, podemos estar igual um vaso quebrado, rachado, mas se a gente se arrepender e reconhecer que Cristo é o único que nos salva, nos liberta e nos leva para o paraíso, nós vamos ser salvos imediatamente. Deixou o esplendor de sua glória, sabei o destino aqui. Estava só, ferido no Gólgota, para dar sua
Deus seja louvado. E para encerrar o ciclo, né, de louvores dessa noite, irá aqui agora Rayane e o irmão Cauã. Boa noite, graça e paz. Espero que esteja todo mundo bem. Seguindo com os louvores. Quem souber pode cantar junto com a gente, a letra vai estar passando ali. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, Tarefa e cola para cumprir. e perguntou no meio de um sorriso que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sei que eu comeria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sei que eu comeria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, mas não falasse tudo de uma vez. E perguntou no meio do sorriso que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, Pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sei que eu comeria muito mais feliz. Na igreja, como Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sei que eu comeria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel. Troquei o seu rostinho a sorrir, pedi que repente fosse fiel, e ela deu um beijo demorado, e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sei que eu comeria muito mais feliz. A igreja, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sei que eu comeria muito mais feliz.
que quiserem ofertar ao Senhor, fazer esse momento de mais uma entrega, né? Eu sei que quando a gente louva, a gente se entrega, quando a gente ora. Então, aqueles que tiverem que trazer suas ofertas, será oportunizado nesse momento de fazer isso nesse momento. Lembre-se que ao Senhor pertence a terra, o mar e tudo que neles há. E quando nós devolvemos algo para Deus, nós não damos nada para Deus, porque nós não temos nada, tudo é de Deus. Nós estamos reconhecendo a sua bondade e o seu amor, como já foi cantado muitas e outras vezes aqui essa noite, em nossas vidas, né? Então, está sendo dada a oportunidade agora, enquanto o pastor Eli toca um pouco da música, tudo entregarei. Agora, né, chegou aquele momento em que nós vamos nos atentar da palavra de Deus, né? Nós louvamos, nós oramos, nós sorrimos, nós ofertamos e agora vamos meditar na palavra do Senhor. Quero convidar aqui o pastor Elivar, que eu já tive a honra de apresentar aqui no início da programação. Vamos dispensar agora apresentações. Ele quiser agora que se apresente mais, fala mais um pouco. A palavra agora está com ele, tá? Seja bem-vindo, pastor Elivar. Graça e paz, amados. Amém? Eu ia me apresentar, mas eu tenho tanta coisa para falar do Evangelho que eu vou pular essa parte. É mais importante falar da Bíblia. Irmãos, eu já ouvi dizer que se você tiver 5 pãezinhos e 2 peixes, dependendo do tamanho dos peixes e dos pães, e a fome é um almoço, no máximo. Um almoço, um café da tarde, um lanche. Mas quando você pega esses pães e esses peixes e leva para Jesus, ele consegue alimentar mais de 5.000 pessoas. Amém! A gente não tem noção do quanto o Senhor pode fazer com aquilo que aos nossos olhos é pouco, aquilo que aos nossos olhos é insignificante, aquilo que aos nossos olhos não tem valor. Muitas das vezes nós subestimamos a nossa própria capacidade. Hoje eu estou aqui como Departamento de Educação Cristã e também como segundo secretário da conferência,
mas eu parei os meus estudos, eu tinha 14 anos e retornei aos 22. E já não sabia mais escrever. Veja bem, um marmanjo, um barbado, não sabendo escrever, a professora tendo que pegar na minha mão, igual faz com as criancinhas, né? As criancinhas do prézinho, do primeiro ano, da primeira série. A professora teve que pegar na minha mão, me auxiliar, porque eu havia perdido a coordenação motora e eu não sabia mais escrever, praticamente, eu não escrevia o meu nome. Eu retomei os meus estudos, eu concluí o ensino fundamental, até a 8ª série, concluí depois, com a graça de Deus, o ensino médio, e o Senhor, Ele me deu não apenas um ministério, Ele me deu não apenas uma igreja, mas Ele me deu um departamento. Jesus me deu muito mais do que eu imaginei, muito mais do que eu sou capaz. Jesus, ele consegue transformar coisas tão pequenas, tão simples, naquilo que é grandioso em suas mãos. Amém. Eu conheci um pastor, ele se converteu em São Paulo, e ele se sentiu chamado para o ministério, foi para o interior de Minas, voltou para as suas origens, começou um culto com a esposa e 2 crianças, as 2 filhas, né? Uma tinha 2 aninhos e outra tinha 4 aninhos, criancinhas, ele, a esposa e as criancinhas. Depois veio um vizinho, chegou um vizinho, assistiu, depois chegou um outro vizinho. E através do trabalho desse pastor, nessa cidade hoje tem 3 igrejas. Através do trabalho desse pastor, tem 6 pastores no ministério. Um pastor está em uma outra denominação e 5 pastores estão em ministério efetivo na Igreja Batista do Sétimo Dia. Amém. E eu ajudei a derrubar a última parede do paiolzinho da casa dele quando ele começou esse trabalho. Uma coisa pequena, tão simples, tão humilde, e Jesus vai transformando em coisas tão grandiosas. É por isso que eu estou feliz de estar aqui e ver uma igreja que tem um ministério infantil funcionando tão bem, né? Cuidando das nossas crianças, ensinando valores às nossas crianças. Eu me emocionei muito com a irmãzinha que conduziu a sua mãe a Jesus novamente, a comunhão com a igreja novamente. A Stephanie, né? É o nome da irmãzinha, a Stephanie. Veja como que geralmente os pais é quem conduz os filhos à igreja, e a filha conduziu a mãe à igreja, ajudou a mãe nesse processo de retorno. Então é o Senhor trabalhando em nosso meio. Amém. Eu gostaria de trazer a reflexão, irmãos, do texto que os irmãos devem ter decorado para hoje, né? Eu já vi aqui, né, alguma coisa que até aqui nos ajudou o Senhor. É o tema do culto dos irmãos, é um culto comemorativo, festivo, e é também o tema que eu gostaria de refletir com os irmãos por alguns instantes, que é 1 Samuel capítulo 7, versículo 12. A gente vai depois citar alguns textos, a gente não vai ler todos os textos relacionados aqui, por uma questão de tempo. 1 Samuel 7, 12 diz assim: Então Samuel pegou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sé, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer significa pedra de ajuda. Era um costume da época, né? Aconteceu uma coisa extraordinária, Deus fez um milagre, Deus fez alguma coisa boa para o seu povo, então eles erguiam um altar de pedras, uma coisa simples, rudimentar, mas era uma maneira deles lembrar, né? Recordar um feito que havia sido realizado ali pelo Senhor. Então, quando Deus ajudou o seu povo a vencer uma batalha, a reconstruir-se novamente como povo de Deus, então a atitude de Samuel foi pegar uma pedra, erguer ali um monumento, alguma coisa ali que trouxesse a memória, a lembrança do povo, e deu o nome daquela pedra, daquele lugar, de pedra de ajuda, para lembrar que até ali o Senhor havia ajudado o seu povo. Amém. E eu gostaria de fazer uma divisão em 3 momentos aqui em relação à expressão Ebenezer.
Primeiro que é uma expressão que conecta o povo de Deus ao passado. Vejamos bem, quando ele estabelece ali, e dizendo que até ali, aqui o Senhor nos ajudou, a primeira coisa que traz a memória do povo, que traz a recordação daquele povo, era um passado inglório, um passado de sofrimento, um passado de angústia, de dor, de desespero, e um passado de uma derrota que o povo de Israel havia sofrido. Eles tinham pelo menos três coisas ruins para lembrar daquele passado. Primeiro, eles tinham a rejeição da casa do sacerdote Eli. No tempo de Samuel, o sacerdote chamava-se Eli. E esse sacerdote tinha, não é o Eli, esse daqui. Esse daqui não teria o perfil que aquele muito teve. E esse sacerdote Eli, ele era um homem bom, ele era um homem de Deus, mas ele falhou com seus filhos, e os filhos de Eli se transformaram em filhos do maligno. O capítulo 2, o verso 12, diz que eles eram malignos e não se importavam com o Senhor. Então, como castigo, como repressão, como juízo de Deus sobre o sacerdote Eli, ele rejeita a casa de Eli diante dele, porque os pecados do filho de Eli desagradavam ao Senhor. Eles eram infiéis, desleais, eles eram prostitutos, adúlteros, eles cometeram o pecado de sacrilégio, eles induziram o povo de Israel a pecar, eles desprezaram o Senhor, desprezaram o culto do Senhor, desprezaram o sacrifício do Senhor, e o Senhor então diz a Samuel: eu vou rejeitar a casa de Eli. Eu vou fazer com que todos os filhos da descendência de Eli morram antes que atinjam a velhice. Eu vou fazer com que não fique descendentes na casa de Eli. Então Deus rejeita a casa sacerdotal de Eli. Isso foi um baque para o povo de Israel. E posteriormente, após essa rejeição, Deus executa o seu juízo divino na casa de Eli. Lá no capítulo 3 registra uma batalha entre Israel e os filisteus. E no meio da batalha, no meio da correria, o sacerdote Eli já estava idoso, já não enxergava mais, estava assentado perto da porta da tenda da congregação, encostado em uma cadeira, e com aquela correria de guerra, todo aquele alvoroço, ele cai da cadeira, quebra o seu pescoço e morre, porque ele havia recebido a notícia de que os seus filhos haviam sido mortos. Ele pergunta: como está o filho de Finéias? E o mensageiro diz: eles morreram. E quando a esposa de um deles, que estava grávida, vê que o seu esposo havia morrido, ela cai em desespero e também morre. Só que antes dela morrer, nasceu um filho. E como era um momento de desespero, de dor, de angústia, de tristeza, e os filisteus haviam levado a arca do Senhor embora, ela coloca o nome daquele filho de Icabote, que significa não glória, ou que significa lá se foi a glória do Senhor. Porque a arca, que era o símbolo maior da presença de Deus, havia sido roubada pelos filisteus. Então nós temos 3 momentos bem específicos: a rejeição, a execução do juízo e a perda da arca como símbolo maior da presença de Deus em Israel. Israel perdeu a batalha para os filisteus. Ofni e Finéias, filhos de Eli, morreram. Sacerdote Eli também morreu. E a arca do Senhor foi levada. De 4 maneiras Deus puniu a casa de Eli. De 4 maneiras Deus puniu o seu povo, porque entraram pelo caminho da transgressão, da desobediência, e não honraram o nome do Senhor. Então, a primeira coisa que Ebenezer faz é dizer ao povo de Israel para que eles
olhassem o que havia acontecido antes daquele momento. Para que eles olhassem para o passado de pessoas que viraram as costas para o Senhor, que não honraram o Senhor, que pecaram contra o Senhor e que o Senhor derramou o seu juízo divino sobre aquelas pessoas. Porque Deus zela pelo seu nome, Deus zela pelo seu culto, Deus zela pela sua adoração. Então, quando nós mexemos naquilo que é do zelo de Deus, nós despertamos a ira de Deus sobre as nossas vidas. E Deus não é um Deus que fica indiferente ao mal. Deus é amoroso, compassivo, longânimo, gracioso, perdoa, restaura. Hoje a irmã leu o texto que Jesus falou a um ladrão na cruz: hoje você estará comigo no paraíso. E tem uma briga de vírgulas. Quem quiser brigar por conta da vírgula depois, se vai antes ou se vai depois, não importa onde vai a vírgula, importa que aquele cara está no céu. Se não está agora, estará quando Jesus voltar. A vírgula é o de menos. E Jesus salva um ladrão na cruz. Mas ao mesmo tempo Deus é extremamente zeloso pela sua adoração, porque é a maneira que Deus zela pela sua própria glória, pela sua própria pessoa. Mas o povo de Israel não tinha apenas um passado triste, um passado vergonhoso, um passado desonroso. Eles tinham um presente, um momento presente para que fosse corrigido e que fosse restabelecido a sua aliança com o Senhor. E no capítulo 7, o verso 2, diz então assim: desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Como que você corrige o seu presente? Porque o passado é passado. O passado está lá. O futuro a Deus pertence. Mas o agora, o hoje, precisa de ajustes. E como que o povo de Deus faz isso? Expressando profundo sentimento de dor, pesar e angústia. 20 anos havia se passado entre o capítulo 4 e o capítulo 7. E a partir daquele momento estabelece-se que o povo iria mudar o seu comportamento e a sua postura diante do Senhor, porque eles estavam levando diante do Senhor lamento e tristeza e angústia, e as suas angústias, os seus pesares, as suas tristezas, os seus lamentos estavam sendo colocados diante do Senhor. E não durou um dia, não se resolveu com uma vigília, não se resolveu com 1h30 de culto, não se resolveu com 3 pulinhos, se resolveu com 20 anos de lamento, de dor e angústia, em que o povo levava a sua angústia diante do Senhor. Amém. Se todas as nossas angústias fossem levadas diante do Senhor, teríamos menos angústias. Elas já teriam sido sanadas, trabalhadas, tratadas, restauradas. Se todos os nossos lamentos fossem dirigidos ao Senhor da profundeza da nossa alma, o Senhor já teria feito muito mais em nós, por nós e através de nós. Amém. Mas além do lamento, além de lamentar diante do Senhor, o povo de Deus também foi desafiado a renunciar às práticas que Deus considerava pecaminosas. Não eram as práticas que o profeta Samuel considerava pecaminosas. Não eram as práticas que o sacerdote considerava pecaminosa. Eram as práticas que o Senhor considerava pecaminosas. Se o seu pastor diz que algo não é pecado, mas a Bíblia diz que lhe aconselho a acreditar na Bíblia.
Se o seu pastor tem uma opinião diferente da Bíblia, e por sua segurança, deixe a opinião do seu pastor com ele e abrace aquilo que a revelação bíblica traz ao seu coração. E o verso 3 e 4, o verso 4 mais especificamente, diz assim: então os filhos de Israel tiraram do seu meio os Baalins e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Eles haviam se tornado idólatras. O povo de Israel estava cultuando a ídolos, a outros deuses, aos Baalins, que eram as diversas divindades cananeias, aos Astarotes, que eram os deuses relacionados aos astros, né? A estrela, a lua, o sol e etc. Eles haviam se prostrado diante de outros deuses, e a partir daquele momento eles estavam renunciando às práticas que Deus condenava, as práticas que entristeciam ao Senhor. Diante de um conserto, diante do restabelecimento da nossa aliança com o Senhor, é preciso haver da nossa parte renúncia àquilo que desagrada a Deus. E nós temos tanta dificuldade em deixar algumas coisas, algumas práticas, até porque com o passar do tempo, alguns pecados, a gente costuma dizer que eles se tornam pecados de estimação, né? Está nos massacrando, mas a gente tem uma dó de deixar. Eu tenho 2 cachorros lá em casa, 2 cachorrinhos que eu arranjei, 2 vira-latas, né? E tem um que está dando tanto problema, né? Não mais, a gente já tentou de tudo, a gente já tentou adestrar, a gente não conseguiu, mas eu não consigo doar o cachorro. Me apeguei a ele. Todo dia eu tenho que estar arrumando alguma coisa, né? Destruiu a sandália da mulher, a mulher ficou uma fera, pega a roupa do varal, agora aprendeu a subir em cima da mesa na varal, então tudo que deixa em cima da mesa, ele pega e vai brincar, mas eu não consigo me desfazer do meu cachorrinho. Está lá, o vira-latinha. E tem pecado que a gente não consegue se desfazer dele, já percebeu isso? Você sabe que é pecado, você sabe que é errado, você sabe que Jesus não gosta, você sabe que está fazendo mal para você. Você sabe que está causando tumulto na sua família. Você sabe que está atrapalhando a sua igreja, a igreja que você congrega. Mas você abraçou, né? Criou raízes ali e não consegue deixar. Então, essas práticas que são pecados e que são desaprovadas pelo Senhor, elas precisam ser deixadas diante do conserto com o Senhor. E eles então faz um gesto de arrependimento, tá? E eles derramam água perante o altar, e aquele derramar das águas simboliza o completo jejum, que era o derramar do próprio coração. Amém. O arrependimento deve nos conduzir a uma entrega total e restrita e verdadeira ao Senhor. Toda pessoa que diz que se arrependeu, mas não se entregou de fato ao Senhor, ela ainda não se arrependeu. Toda pessoa que diz que se arrependeu, mas permanece nas mesmas práticas, nos mesmos pecados, na mesma maneira de viver que é contra o Evangelho de Cristo, essa pessoa, ela ainda não se arrependeu. Arrependimento nos conduz à mudança. Arrependimento nos conduz a tomadas de decisões. Arrependimento nos conduz ao rompimento com uma vida que desagrada ao Senhor e passamos a viver para o seu inteiro agrado. Amém. Todas as histórias, todos os testemunhos de arrependimento que temos ao longo da Bíblia nos ensinam que as pessoas se arrependeram e deixaram e abandonaram e passaram a viver uma nova vida diante do Senhor. O nosso presente, para ser corrigido, a gente precisa primeiro levar diante do Senhor as nossas angústias. Amém. A gente precisa renunciar a pecados que nós cometemos. E a gente precisa ter um arrependimento tão sincero que nos conduz a uma entrega verdadeiramente
ao Senhor, para que o Senhor nos perdoe, para que o Senhor nos sare, para que o Senhor nos restaure e para que o Senhor mude a nossa vida, mude a nossa história. Sem arrependimento não há remissão de pecado. Essa é a diferença brutal entre Judas e Pedro. Judas traiu Jesus, pegou uma corda, pendurou-se numa árvore, caiu-se no chão e se arrebentou todo e morreu. E depois, lá na frente, eles vão dizer, os escritores bíblicos vão dizer que Judas, ele era o filho da perdição. Ele se perdeu. E Pedro nega Jesus. Jesus o confronta com um olhar. Pedro entende a mensagem através do olhar de Jesus e chora amargamente. E quando Paulo escreve, citando Pedro, ele diz que Pedro era uma das colunas da igreja em Jerusalém. Judas se perdeu, porque o seu choro foi de remorso e não foi de arrependimento. Então, arrependimento é derramar o nosso coração diante do Senhor. E fazer igual Davi: pequei contra o Senhor. Quando Davi é confrontado pelo seu pecado, ele não diz, olha, pecaram, erraram, falharam, mas o problema não. Quando ele é confrontado e que o profeta Natan conta aquela parábola da ovelhinha, né, do homem que tinha apenas uma ovelhinha, e quando o Davi fica todo nervoso, querendo aplicar a justiça, punir aquele homem, o profeta olha para Davi e diz assim: esse homem é você. E na hora o que Davi faz? Peguei. Davi recobra a sua consciência. Veja como que o pecado, ele amortece a nossa consciência de um jeito, né? Davi era um homem de Deus, e Davi foi sendo levado, e ele pecou pecado após pecado, e não percebeu que havia pecado. Eu vi o pastor Zeca uma vez. O pastor Zeca é o cara que eu contei de antes, que se converteu em São Paulo e foi para Minas, né? O pastor Zeca falou assim: olha, se o Natan tivesse pego uma marreta e batido no dedão de Davi, tinha morrido. Foi uma pancada. E Davi disse: peguei. Muitas das vezes, o que nós precisamos fazer é chegar diante do Senhor, com a sinceridade do nosso coração, e dizer: Senhor, peguei. Senhor, o que eu fiz não te agradou. Senhor, o que eu fiz foi uma coisa perversa, foi uma coisa diabólica. O que eu fiz não veio do Senhor. O pensamento que eu tive não veio do Senhor. A decisão que eu tomei não foi direcionada pelo Senhor. E hoje, o que está acontecendo na minha casa pode ser resultado do meu. O que está acontecendo na minha igreja pode ser que seja o resultado do meu pecado. O que está acontecendo na minha cidade pode ser o resultado do meu pecado, dependendo da influência que eu tenho na cidade. E o nosso pecado vai nos afetando e vai afetando as pessoas ao nosso redor. E esse lastro de contaminação, ele só para quando nós chegamos diante do Senhor e expressa do fundo do nosso coração: peguei. E o Senhor vai dizer: está perdoado o seu pecado. E a partir daí, o nosso presente começa a nos preparar e a nos projetar para o nosso futuro. E esse é o terceiro momento que eu gostaria de trazer para os irmãos. Nós temos um passado difícil. Nós temos um presente em que precisamos corrigir a nossa rota diante do Senhor. E nós temos um futuro que deve ser ancorado, firmado na misericórdia do Senhor. O erro de muitos crentes é projetar o seu futuro confiando em si mesmo. Eu projeto meu futuro confiando no meu poder financeiro. Eu projeto meu futuro confiando na minha capacidade intelectual. Eu projeto meu futuro porque o mercado financeiro está ao meu favor. Eu projeto meu futuro porque eu tenho uma idade razoável e a minha saúde está bem, está ótima. Então, eu vou projetando meu futuro de acordo com a minha capacidade humana, de acordo com a minha perspectiva humana. E a vida vai me trazendo algumas surpresas e vai ruindo o meu futuro diante dos meus olhos.
Porque muitas das vezes nós não projetamos o nosso futuro firmado na misericórdia do Senhor. E quando nós firmamos o nosso futuro na misericórdia do Senhor, precisamos saber primeiramente que Ele ouve a oração do seu povo. Aleluia. Então os filhos de Israel disseram a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que Ele nos livre das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Samuel clamou ao Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu. Amém. Quando projetamos o nosso futuro ancorado na misericórdia de Deus, nós precisamos crer e ter como nosso maior conforto, a nossa maior segurança, o fato de que Deus ouve a oração do seu povo. Há um Deus no céu que ouve o nosso clamor. Há um Deus no céu que acolhe as nossas orações. Há um Deus no céu que está atento ao clamor do seu povo aqui nesse mundo. Porque muitas das vezes nós nos sentimos o quê? Sozinhos. Muitas das vezes nós nos sentimos que ninguém se importa com a gente. Pode ser que ninguém se importe mesmo, humanamente falando. Eu estava comentando hoje, eu já fui deixado para morrer no deserto 2 vezes. E Jesus me trouxe de lá. Muitas das vezes nós nos sentimos completamente abandonados. Ninguém nos entende, ninguém nos acolhe, ninguém ouve as nossas queixas, ninguém se importa com o que acontece na nossa vida, ninguém está nem aí para a gente. Mas aí nós cremos que nesse momento tem Deus no céu, que tem prazer em ouvir o clamor do seu povo. Ele ouve a nossa oração. Diz o texto que o profeta Samuel ofereceu um sacrifício de holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor e o Senhor lhe respondeu. Deus é o Deus que responde a oração do seu povo. Amém. E além de responder a oração do seu povo, Ele é o Deus que age em favor do seu povo, dando-lhe vitória sobre os seus inimigos. E o verso 10 diz assim: verso 10 do capítulo 7: enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para lutar contra Israel. Mas naquele dia o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus. Eles entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel. Deus é aquele que nos concede vitória. Jesus disse, contando a parábola do juízo iníquo, aquele juiz que não valia muita coisa, nada, e não queria defender a causa da viúva, e ela ficou ali, insistindo, até que ele falou: olha, para essa mulher parar de mexer as paciências, ela vai ficar me perturbando, eu vou cuidar do caso dela e está resolvido. E Jesus conclui essa parábola de forma brilhante. Aliás, tudo que Jesus fez e disse é algo brilhante. Ele conclui a sua parábola dizendo: porventura, Deus não fará justiça aos seus filhos, aos seus escolhidos, mesmo que lhe pareça demorado? Deus não fará justiça nessa terra se um juiz perverso, ímpio, corrupto, se um juiz desonesto foi dobrado pela insistência de uma viúva. Por que Deus não se dobraria à oração dos seus filhos? Por que Deus negaria os seus filhos a justiça que lhe cabe, que venha do céu sobre eles? Por que Deus deixaria os seus filhos aqui neste mundo desamparados? E nós estamos estudando agora o livro de Apocalipse. E uma das coisas que a gente vê muito em Apocalipse é exatamente isso: Deus fazendo justiça ao seu povo. Amém. Deus descendo do céu e lutando a causa do seu povo. Porventura Deus não fará justiça ao seu povo? Quando nós ancoramos o nosso futuro na misericórdia do Senhor, nós o fazemos porque Ele age em nosso favor. Aleluia. E Ele também mantém o seu povo a salvo. Ele mantém o seu povo seguro. O verso 13 diz:
Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porque a mão do Senhor esteve contra eles todos os dias de Samuel. Deus mantém o seu povo a salvo, em segurança, e Ele retribui ao seu povo aquilo que lhe foi tirado e concede paz ao seu povo. O verso 14 diz assim: as cidades que os filisteus haviam tomado de Israel foram devolvidas. Deus trouxe de volta, desde Ecrom até Gate, e até os territórios ao redor delas, Israel tirou das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. Quando nós ancoramos o nosso futuro na misericórdia de Deus, nós o fazemos porque Ele ouve a nossa oração. Nós o fazemos porque Ele age em nosso favor. Nós o fazemos porque Ele nos mantém em segurança, nos mantém a salvo. E nós o fazemos porque Ele restitui aquilo que nos foi tirado e nos concede novamente a paz e a segurança. Amém. Deus abençoe. Por isso nós devemos ancorar o nosso futuro no Senhor, não nas nossas próprias capacidades, não no nosso próprio poder financeiro, não no nosso poder de influência, porque tudo isso, irmãos, chega uma hora, um dia tem e outro dia já era. Você está bem um dia, saudável, e no outro dia vem uma enfermidade misteriosa e você nunca mais é o mesmo. Você tem o seu dinheiro, as suas economias, que você suou, trabalhou lá no banco, vem a recessão econômica, vem a crise financeira e leva tudo. Então, se o seu futuro não estiver ancorado na misericórdia do Senhor, você se frustra. E é por isso que então Ebenezer não demarca apenas um local geográfico, mas estabelece um ponto de continuidade. Não é apenas até aqui, mas é daqui para lá. Isso é Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor, mas o até aqui não é geográfico, é circunstancial. Aí a gente volta naquilo que a gente já falou durante os 20 anos que haviam se passado. Ora, durante 20 anos nós somos derrotados. Durante 20 anos a arca foi levada. Durante 20 anos Israel perdeu a sua glória. Durante 20 anos, desses 20 anos, a casa do sacerdote foi julgada. A geração do sacerdote foi punida. Os filhos do sacerdote foram mortos. E durante todo esse período de extrema dificuldade, o Senhor nos ajudou nestas circunstâncias. Amém. E é por isso que em circunstâncias futuras o Senhor também nos ajudará. Aleluia. É até aqui e daqui para frente. Amém. Glória a Deus. É daqui para o futuro. Não importa quão difícil foi até aqui. O que importa é que em todas essas dificuldades o Senhor nos ajudou. Ebenezer nos convida também a erguer monumentos não geográficos, mas em nossa mente e em nosso coração, para que em tempos de angústia, para que em tempos difíceis, Satanás não levante dúvidas ao nosso coração quanto às incertezas da vida e quanto o agir do Senhor e quanto às suas promessas. Deus jamais abandona aqueles que são seus. Eu estava morando em São Paulo, em Diadema. Eu, a minha esposa e a minha filha tinham 9 meses, não sabíamos, mas já tinha outro caminho no meio. Conseguimos alugar uma casa, uma casinha muito simples. Aí eu entrei para dentro da casa, era só a casa mesmo. A minha esposa estava na casa da minha cunhada, eu estava sentado na sala da casa que eu tinha alugado, no quarto, num colchão desse já, do lado, e era a única coisa que eu tinha. Não era meu, era emprestado, era da minha cunhada. Eu sentado ali naquele colchão, olhando para a porta, para a saída para a rua, e pensando comigo, como é que eu vou fazer agora, hein? Pedindo uma luz, pedindo uma direção para o Senhor. Quando foi no outro dia, chegou uns irmãos da igreja, da congregação de Diadema.
Aí tinha um irmão na congregação de Diadema que era montador de móveis. Ele está para o Nordeste agora, morando em Pernambuco. A esposa dele daqui vieram para cá. Montador de móveis. Ele chegou e subiu, subiu a esposa, subiu mais um irmão da igreja, subiu a filha, e chegaram na minha casa com uma caixa de ferramentas desse tamanho. As ferramentas dele de trabalho. Chegou e colocou na sala, e ela estava trazendo umas portas de um guarda-roupa. Ela chegou e falou para minha esposa assim, ela cansada, né? Lá, pede para o pastor descer com o grupo, porque tem mais coisa lá. E a gente começou a subir. Eu deitei num colchãozinho de ar. No outro dia, esses irmãos mobiliaram a minha casa. Glória a Deus. Eu tinha cama, eu tinha berço para minha menina, eu tinha guarda-roupa, eu tinha armário de cozinha, eu tinha geladeira, eu tinha 2 televisões, eu tinha rack para colocar a televisão. A minha casa foi toda mobiliada por esses irmãos. Ontem vocês falaram sobre o corvo, né? O corvo já andou na minha casa várias vezes, levando provisão do Senhor. E depois passou aquele período, nós nos mudamos, e durante um bom tempo eu guardei uma daquelas televisões. Uma televisão pequena, 14 polegadas, preto e branco. Eu guardei e falei para minha esposa, essa televisão é o meu Ebenezer. Eu olho para essa televisão e lembro que o Senhor cuidou. O Senhor proveu. Você precisa erguer um Ebenezer no seu coração. É aquele momento, é aquela atitude, é aquele agir do Senhor, para que quando o diabo levantar dúvidas sobre o caráter de Deus, você poder olhar, pensar nesse Ebenezer e dizer, é até aqui e daqui para frente. Deus não nos deixa desamparado. O que tem sido o seu Ebenezer? Durante muito tempo, uma televisão de 14 polegadas preto e branco foi o meu Ebenezer. Mas agora eu ergui em meu coração um Ebenezer. Pode vir o que vier. Eu sei, eu creio que o Senhor, de alguma maneira, Ele vai mandar a solução. Às vezes demora, às vezes não vem do jeito que a gente pensou que viria, mas sempre o Senhor cuida dos seus. Eu gostaria de deixar uma mensagem especificamente para a igreja aqui de São Bento do Trairi, estou errando o nome da cidade, mas é que dá uma confusão mesmo. E deixar uma mensagem para os irmãos que vocês se estabeleceram aqui, começaram a igreja, estão progredindo e agora tem que projetar um outro momento para a igreja. E Deus está respondendo a oração de vocês de um jeito que vocês não imaginavam, mas eu gostaria de dizer que o Ebenezer do Senhor está aqui para mostrar a vocês que Ele conduziu até aqui em momentos que eram mais difíceis, é verdade, em momento que era mais complicado, e daqui para frente o Senhor conduzirá. Glória a Deus, amém. Porque o Senhor tem um propósito para esta igreja aqui nessa cidade. Amém. Eu gostaria então de agradecer ao pastor por essa oportunidade, agradecer aos irmãos que nos recebem, agradecer essa igreja. Meus irmãos, muito obrigado. Deus abençoe vocês abundantemente. Pastor, muito obrigado, meu querido. Obrigado por tudo aquilo que você faz também pela gente, os seus auxílios, tá bom? A sua ajuda perante o Departamento de Educação Cristã. Por gentileza, a palavra está novamente com o pastor. Amém, obrigado, pastor. Eu acho que essa mensagem que a igreja estava precisando, né? Ebenezer. Qual vai ser o seu Ebenezer? O marco, né? Para dizer que Deus está aqui, até aqui está conosco, mas que daqui para frente continuará. Quero convidar aqui Jaiane e Sofia novamente para louvar o Senhor. Toda a igreja em pé, bem animada, dando graças ao Senhor pelo que Ele fez até agora. Terminando esse louvor, eu convido o pastor Cirinei para fazer a oração final e a bênção final.
quero convidar você agora a se colocar na presença de Deus. Foi tão bom, tão maravilhoso essa reunião, esse momento que nós passamos aqui com vocês. Nós vamos levar no coração, porque sentir a presença em comunhão com os irmãos aqui em São Bento do Trairi faz com que nós não esqueçamos desse momento. Amém. Eu quero que você agora fale com Deus. Conte para Deus a tua vida, os teus anseios, os teus propósitos. Deus sabe, e Deus, Ele não despede os seus filhos vazios. Então conta para Ele e Ele vai agir em você. Glória a vai Deus. ver a diferença que fará em tua vida a confissão e o derramamento da nossa queixa diante do altar do Senhor. Oramos. Amém. Amado Deus, nosso Pai Celestial, obrigado, Senhor, por nos amar. Obrigado, Senhor, por até aqui nos sustentado, Senhor. Amém, Senhor. E obrigado, Senhor, pela tão grande salvação. Amém, Pai. Mas, Pai, nós vivemos ainda num mundo de guerra, de aflição, de tristeza, de dor, de doença, e onde o pecado ainda, Pai, toma conta de milhares de corações, da maioria da população. E nós estamos aqui, ó Deus, em Teu nome, clamando por a Tua misericórdia, que pode atingir todo canto dessa terra. É verdade, Pai. Há tantos quantos abrirem os seus corações. Amém, Deus. Por isso, Deus, nós estamos colocando a vida desta igreja, dessa comunidade, dessa família do Senhor, deste lugar, dessa cidade, que aqui é uma luz. Eu quero dizer mais, aqui é uma porta de um hospital espiritual, aonde as pessoas gemendo, chorando, chegam e recebem o remédio da alma, a presença do Espírito Santo. Amém. Pela Tua palavra. É verdade, Pai. Que transforma vidas, situações, corações, mente, liberta poderosamente. Quando recebida a palavra no coração, não há espírito de demônio, não há mal que perdure, não há incerteza, não há tristeza e não há dor, porque o Senhor liberta. É por isso, nessa noite, as vidas que estão aqui, Pai, confessando ao Senhor, intercedendo por familiares que não estão aqui, estão em casa, estão em outros lugares, estão em hospitais, o Senhor pode visitar com a sua presença. Amém. O seu Espírito, Pai, que opera milagre, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, está a agir por aqueles que acreditam e creem na Tua promessa e na Tua palavra. Amém. Eu creio, Senhor, que o Senhor ainda está curando, ainda está libertando e ainda está perdoando pecadores que se arrependem. Assim seja, Deus. Que nessa noite, Pai, que essas vidas que estão abrindo o coração possam receber de Ti toda a bênção necessária para a sua vida. Amém. Seja ela material, seja ela física e seja ela espiritual. Glória a Deus. O Senhor pode abrir sim a janela do céu e derramar sobre essa cidade, em especial sobre a igreja do Senhor que está reunida aqui, bênçãos sem medidas. Amém. Elas se sintam acolhidas pelo Senhor, alimentadas pelo Senhor e abençoadas pelo Senhor. Amém. Pai, provê um lugar de adoração, onde essa igreja possa estar ali, sempre até a volta do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Eu lhe apresento nessa noite as criancinhas que aqui estão, os adolescentes, os jovens e os demais idades. Amém. E entrego nos teus cuidados. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Que a bênção de Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo continue com todos, agora e para sempre. Amém, Jesus. E amém, Jesus. Deus abençoe a todos. Muito obrigado.
obrigado a todos, né? Foi um momento muito especial que vivemos. Agradecer a todos que fizeram parte, o pastor Eli e a família, que vieram aqui nos ajudar, o pastor Sidney, representando a conferência justamente o pastor Edivar, e a todos que fizeram esse momento possível, os jovens, as crianças, né? Os músicos, as mães e os pais que vieram para prestigiar seus filhos, né? Foi uma bênção. Então é isso, boa noite a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.